O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos do seu inimigo. Amados irmãos e irmãs, as cenas do elenco das leituras que aqui meditamos nos transporta para o fato das perseguições a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, antes de iniciar sua vida pública, ou seja, antes de incomodar, porque esse é o foco do inimigo, foi-lhe revelado pelo demônio a natureza das tentações, que é provar ainda mais a onipotência divina. Fala o evangelista Mateus, cuja memória de seu martírio celebramos. Diz o evangelista: o demônio disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito: ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. O demônio cita o Salmo 90, o Salmo do combate contra o próprio demônio, versículo 11, e diz-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16, quando os mandamentos da lei de Deus já estão ratificados depois da caminhada do povo, em Êxodo 20, quando Deus, com o seu próprio dedo, escreve nas pedras os mandamentos divinos. Vimos, portanto, a ação do inimigo e as suas tentativas em vão. Nos faz recordar justamente o livro da Sabedoria 2:18, nesta primeira leitura. Se de fato o justo é filho de Deus,
Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Claro que, em primeiro lugar, o inimigo tenta o Senhor não pela sua fragilidade, pois sabe que o Senhor é o Todo-Poderoso. E Jesus nos mostra que ser tentado não é motivo de fraqueza. E vence por isso, porque o Filho de Deus, Senhor Todo-Poderoso, devolve a tentação com um gesto odiado pelo inimigo, que é a humilhação do jejum, da pobreza e da humildade. É claro que a investida do inimigo de Deus é para que o Filho de Deus caia no contrário do seu propósito. Então, se você faz votos a Deus, se humilha diante de Deus, saiba que serás tentado a realizares o oposto deste voto. Só assim o inimigo conseguiria arrancar de Jesus sua natureza divina. Mas percebamos como o antigo querubim, Lúcifer, que estava numa hierarquia abaixo dos serafins, ou seja, mesmo assim, elevadíssima. Vejamos como ele renuncia ao seu cargo, ainda neste versículo que fazemos alusão nas tentações do Senhor no deserto. Porque é aqui aonde nós queremos chegar, no que Jesus protege a sua igreja. Percebamos como o inimigo de Deus, ele renuncia ao seu cargo. Ele era anjo, ele era dos querubins, ele foi vencido pelos arcanjos, pelo arcanjo Miguel, que está muito próximo dos anjos, que é a hierarquia inferior, muito inferior a que estava Lúcifer, que foi o arcanjo Miguel. Então, se ele era anjo, ele mesmo fala dos anjos. Ele deu a seus anjos, que ele não é mais, ordens a teu respeito. Ele sabe que recebeu ordens de Deus. Eles, os anjos, te protegerão, Jesus, com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Então, Lúcifer, ele renunciou ao cargo de cuidar das coisas de Deus, principalmente, e aqui é onde está a questão, ele se tornou o poder mais soberbo, ao ponto de não aceitar cuidar e proteger a Santíssima Virgem Maria, na santíssima vontade de Deus, ficando o cargo para o arcanjo Gabriel. Ao arcanjo Rafael, temos um testemunho no livro de Tobias, e ao arcanjo Miguel, de lutar contra o próprio demônio, que não quis, quando o anjo, se humilhar em cuidar de uma criatura, e ainda por saber que seria a criatura mais bela da face da terra. Hoje é sábado, celebramos a missa de preceito dominical e lembramos deste fato. Pura, sem mancha, pois Deus, ao criar os anjos, sabia da traição de terça parte de seus anjos, que em plena liberdade teria para adorar a Deus e o servir, e estes negaram. Deus prepara suas criaturas e envia seu Filho Salvador para nos salvar de uma vez por todas, nos revestindo com as vestes de sua pureza,
ou seja, de seu sangue precioso, seja no sacramento do batismo, seja no sacramento da reconciliação, se por infelicidade caímos em pecados graves. Amados, o livro da sabedoria nos leva a refletir então estes fatos, citando depois, dentro dele mesmo, os evangelhos da prisão de Jesus e a trama da personificação de Lúcifer em seus perseguidores lá nos evangelhos, o que prova que as perseguições vêm do centro do inferno. Precisamos então ler a passagem do livro da sabedoria em paralelo com o evangelista Mateus, e é o que nós queremos aqui fazer. Cita, portanto, Mateus 26, 30, Mateus 26, versículo 3 seguintes. Diz o evangelista que celebramos o seu martírio. Abre aspas. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus, por astúcia e de o matar, diz o evangelista. Também, amados irmãos e irmãs, ainda no versículo 23 deste mesmo capítulo: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. Falando da própria ação do inimigo ao entrar em Judas. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo 11, fala o evangelista: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Queremos, irmãos e irmãs, ser estes que vêm após os profetas? Somos, sim, de fato, somos a Igreja Católica, perseguida por ser simplesmente fiel ao missal romano, ao Evangelho, aos sacramentos, fiéis como a Igreja deve ser. No capítulo 27 do mesmo evangelista, no versículo 43, confiou em Deus, Deus o livre agora se o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus, e os ladrões crucificados com ele também o ultrajaram, humilhado até a morte e morte de cruz. E ainda no capítulo 26, versículo 43, voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Jesus não encontrou uma igreja fiel. Como hoje na caminhada, os discípulos cochilaram e caíram num sono do poder, que eles discutiam no caminho quem era o maior. Amados, o diagnóstico desta nefasta perseguição também é refletida na vida comunitária. E São Tiago: é preciso em ordenar a sabedoria do alto, que revela que o núcleo da divisão é o próprio demônio, aquele que prometemos odiar. Essa divisão, nas promessas do nosso batismo, pais e padrinhos,
disseram a ser questionados: para viver na liberdade, filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renunciam. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renunciam. Vamos ver se no Evangelho os discípulos vão renunciar mesmo na hora que sentem o cheiro do poder, do ter e do prazer de serem grandes, incompreendendo a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, princípio e autor do pecado? Vamos ver. De onde então diz o sagrado autor São Lucas: de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Nos diz na segunda leitura. E ainda, amados, para reforçar esta passagem, na 1 de João, capítulo 4, 15 e 17, somos exortados: aquilo que nosso Senhor Jesus faz com os seus discípulos: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo, que é o segundo inimigo de Jesus. Primeiro é a carne, depois é o mundo e depois é o demônio, que se esconde no mundo e que se esconde na carne. O mundo passa com suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. E ainda, amados, para concluir, na carta de São Paulo aos Gálatas, ele nos diz: pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre vós. Vamos ver se os apóstolos, eles não caíram em sua humanidade, e como a gente refletia no início, ser tentado não é sinal de fraqueza, mas é uma prova de amor que podemos dar ao Pai do céu, como Filho de Deus assim o fez, experimentando a humilhação do jejum, da pobreza e sendo humilde. Golpe contra o inimigo de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, o modo de vencer as divisões e as conversas partidárias que andaram povoando as mentes e os corações dos discípulos, neste Evangelho foi nos apresentado por Jesus. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Este exemplo utilizado por Jesus das crianças não é um exemplo antagônico, como se Jesus estivesse colocando: peraí, aqui tem o mal e eu vou colocar um exemplo contrário ao mal para vencer o mal com o bem magicamente. Não. Jesus, ele não é um antagonista, ele não é aquele que vem com uma certa discórdia, apresentando o contrário do mal, ao contrário da discórdia, porque simplesmente Jesus não quer briga, né? Não. Inclusive, o fogo à terra que ele deseja lançar
é o amor-sacrifício. Nosso Senhor dá mais que um exemplo, faz uma revelação. Abre aspas, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará, nos diz São Marcos. Com isso, com o poder da cruz, nosso Senhor está protegendo seus discípulos para que sua futura igreja não se tornasse uma cópia fiel dos esquemas mundanos. Inclusive, disse a Pedro, como ouvimos, diz a Pedro para que fosse para trás da cruz. Vai para trás de mim, Satanás. É o sentido teológico da exortação de Jesus a Pedro, pois quem anda à frente da cruz vê apenas os holofotes, canhões de luzes que iluminam apenas as próprias qualidades pessoais. E a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, não seria nada mais que um espetáculo frívolo das vaidades humanas. Nossa glória é a cruz, donde nos salvou Jesus, desde os apóstolos até aqui. Ele sempre salvará, e aquele que levar a sua cruz de cada dia, salvará a sua vida para a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.